Quando Deus tirou a mim e a você do mundo, Deus estava dizendo da mesma forma: eu tenho coisas grandes para a tua vida. Quando Deus disse a Abrão: Abrão, saia do meio da sua descendência, Deus estava querendo dizer a Abrão: largue essa história, porque eu tenho uma nova história de vida para você. Deus está dizendo a mim e a você: o que nos fez chorar no passado, deixa lá no passado. Deus tem novidade de vida para mim e para você. Ouça essa palavra. Eu gostaria da sua atenção. Permitindo o bom Deus, às 21 horas em ponto estaremos de pé ministrando a bênção apostólica. Vamos aproveitar bem esse pouco tempo que nos resta. Nós falamos muito nesta mensagem. Você já deve ter ouvido diversas mensagens em cima desse texto sagrado. E você mesmo já deve ter pregado algumas vezes sobre esta passagem. Quando Deus manda Abraão, a Bíblia diz, matar seu filho Isaque. Mas eu não quero falar de Abraão nessa noite. Eu quero falar de Isaque. Eu quero trazer para nós a figura do Isaque. Quem era Isaque? Eu sei que você vai dizer, filho de Abraão e de Sara. Ok, você está certo. Então eu vou melhorar a pergunta. O que significava Isaque, especificamente para Abraão? Isaque era o desejo. Isaque era o sonho. Isaque era a chegada. Sabe quando você diz na vida, vai chegar um dia na minha vida que eu vou aposentar, que eu vou ter meus netos, meus filhos criados, a minha vida em paz, não terei nenhum problema, nenhuma dificuldade. Era Isaque. Você está dizendo que você não vê a hora de segurar o seu Isaque, de ter paz, de não ter mais guerras para guerrear. Olha, do capítulo 22 para trás, quando Deus chama, então, Abrão, e manda que ele saia do conforto que ele estava. Abrão, meus irmãos, era de uma das famílias mais ricas do seu tempo. Abrão era um filho rico. Abrão, a Bíblia deixa fácil de compreendermos que ele já tinha seus próprios negócios, porque ele já tinha os seus empregados, ele já tinha seu gado, ele já tinha uma posição. E Deus olha para Abrão. Até então, Abrão não sonhava, Abrão não pensava em Isaque, Abrão não pensava em coisas grandes. É assim que Deus faz conosco. Quando nós estamos lá no mundo, parece que tudo no mundo é aquilo que nós vamos nos acostumando e vamos ficando e dizendo, tá bom, tá bom, tá bom e tá bom. Esse dia eu passei e fiquei observando os moradores de rua, e eu vi um homem sentado e olhando distante, aquele olhar distante, e eu comecei a me perguntar, gente, um dia foi gerado, um dia foi uma criança, um bebê, um dia começou a andar, um dia começou a falar, um dia foi adolescente, foi jovem. O que aconteceu para que esse homem hoje esteja nessa situação? Jogado, longe da sociedade, sem sonhos, sem desejos, sem objetivos, talvez querendo buscar mais uma moeda para comprar uma comida, uma água, até mesmo bebidas, cigarros, e é o suficiente, e no outro dia se repete, e no outro dia se repete, e eu falei, meu Deus, é uma morte que mata, mas que nunca chega, é somente a dor da morte. Quem não tem Jesus é dessa forma, ele vai se acostumando, ele vai dizendo, tá bom, mas Deus, quando chama Abrão,
e Deus muda o seu nome. Deus diz: eu tenho coisas grandes para você. Olha para os céus, quantas estrelas se o podes contar, assim será a tua descendência. Quando Deus tirou a mim e a você do mundo, Deus estava dizendo da mesma forma: eu tenho coisas grandes para a tua vida. Quando Deus disse a Abrão: Abrão, saia do meio da sua descendência, Deus estava querendo dizer a Abrão: largue essa história, porque eu tenho uma nova história de vida para você. Deus está dizendo a mim e a você: o que nos fez chorar no passado, deixa lá no passado. Deus tem novidade de vida para mim e para você. Mas eu não quero falar de Abraão, eu quero falar de Isaac. Isaac nasceu. Uau! Saiu a minha aposentadoria. Estou reformado na Marinha. Uau! Minha empresa agora tem capital próprio para vencer os intempéries da economia do país. Uau! Criei os filhos, agora está tudo bem. Só eu e minha esposa agora. Ei, a vida tem novidades. E às vezes essas novidades que batem na porta não são tão calmas. Às vezes são guerras que nós ainda temos que guerrear. Mas eu tenho uma novidade para você. Fica preocupado com a guerra não. Fica preocupado é se o general dos generais vai estar conosco nessa guerra. Olhe para a pessoa que está do teu lado e fala assim: ainda tem uma guerra para nós guerrearmos. Fala para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu fui criado no campo de batalha. Guerra é o meu ambiente. Guerra eu estou acostumado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você acha que eu ando com a espada dia e noite? Por quê? Porque eu sei que a guerra pode vir a qualquer momento, mas o Senhor, Rei dos Reis, General dos Generais, aquele que nunca perdeu uma batalha, Ele vai estar conosco nessa batalha. Interessante que tem batalha, que Ele ainda vai falar assim para você, ó: nessa batalha não tereis que pelejar. Vem cá. Sobe aqui, sobe no monte da oração, sobe no monte da consagração, sobe no monte da calada das madrugadas, coloca no rosto no pó. Essa guerra você não vai pelejar não, essa guerra eu vou pelejar por você. Agora, Isaac já um homem, Deus tem hora que parece que Ele quer brincar conosco. Deus não brinca com ninguém. Um pai não brinca com seus filhos. Um pai ama, um pai protege, um pai cuida, mas um pai também, ele ensina pedagogicamente. Deus estava querendo ensinar algo para Abraão e para nós aqui. Existem lutas, irmãos, que você vai ter que lutar sozinho. Você vai ter que passar sozinho. Tua esposa não vai ficar nem sabendo, às vezes teu marido não vai ficar nem sabendo. Deixa eu te falar uma coisa. Você vê alguma passagem aqui do capítulo 22, cadê Sara? Você vê alguma coisa acontecendo, você vê alguma intromissão de algum primo, de algum tio, de algum parente, de algum empregado dizendo: cara, não faz isso não. Tem situações na vida que é você e Deus. Está doendo, está difícil. Você imagina quando Deus falou: Abraão! Sim, Deus. Eu queria falar um negócio contigo hoje. Fala, Deus. Abraão estava acostumado a Deus falar que estava com ele. Abraão estava acostumado a Deus motivá-lo. Abraão estava acostumado a ouvir Deus dizer que ele seria o pai de uma grande nação. Abraão estava acostumado a Deus falar com ele para ele olhar para os céus e contar as estrelas, que assim seria a sua descendência. Abraão estava acostumado a Deus falar muitas coisas, mas agora Deus iria falar algo que ele nunca imaginaria. Deus disse: eu quero que você mate o seu filho e me ofereça. É bom vir para o culto, né, irmãos? E o pastor, o pregador, falar: irmã, você fica de pé. Ó, irmã, eu via isso, e um carro, e não sei o que, e tal. Ai, irmão, isso é bom demais. Ah, pastor, eu não gosto disso não. Dá para mim, quando tu ganhar, me dá então.
É bom ouvir essa palavra de bênção, mas quando Deus diz assim, havia uma tempestade aí, havia uma tempestade forte aí para o teu lado, vírgula, mas eu vou ser o teu guarda-chuva, vai cair, mas não vai te atingir, porque eu vou te proteger. Deus está falando comigo e com você, aonde nós pisarmos, o Senhor vai pisar conosco. Isaac era o centro da atenção de Abraão. Isaac era a zona de felicidade, a zona de alegria de Abraão. E Deus fala, eu vou testar esse homem, ou eu vou tentar esse homem. E a Bíblia diz que ele não nos deixará ser tentado além daquilo que não possamos suportar. Mas a Bíblia não diz que ele não vai deixar você ser tentado, não. Vai, sabe por quê? Tem coisas aqui dentro do Rinaldo que só vão sair através de oração, de jejum. Infelizmente, a igreja ela ora mais, ela jejuma mais quando ela está sob perseguição. Quando está tudo em paz, está tudo bem, a gente faz aquele feijãozinho com arroz. Mas quando o negócio aperta, ei, irmão, é cada oração tão bonita que acontece na calada da madrugada. É cada coisa assim, é cada voto que sai. Senhor, se isso acontecer, Senhor, e começa. Quando nós, na verdade, tínhamos que aprender a adorar a Deus na mesma intensidade da alegria e da dor. Por isso, nessa noite, vamos mudar o nosso pensamento. Vamos ser adoradores que o adoram em espírito e em verdade, seja qual for o momento da minha vida. Quando Deus pede a Abraão, Isaac, Deus está tirando Abraão da zona de conforto. E Isaac? Alguns teólogos o colocam numa categoria de adolescente. Outros teólogos já dizem que não, que Isaac já era um homem formado. Isaac, a questão é, Abraão obedecer, ele obedeceu. E quando o Isaac não quer obedecer? E quando o Isaac diz não para Deus, não Deus, isso não. Nós estamos acostumados a darmos um plano da nossa vida, do que queremos para Deus. E apresentamos esse plano e dizemos, Deus, te amo, te adoro, creio que um dia eu vou morar contigo nos céus, mas é isso aqui que eu quero. Meu plano de vida é esse aqui, ó. Eu quero isso. Isso daí é o nosso Isaac. E quando Deus olha e diz, não, Isaac vai ter que ser sacrificado. Você vai ter que abrir mão de algo para me servir. Deus, pastor, mas o senhor já pregou uma vez aqui que Deus não frustra sonhos de ninguém. Eu estou falando dos fiéis. Eu estou falando daqueles que são comprometidos. Eu estou falando daqueles que entregam o seu caminho ao Senhor, confiam nele e sabem que ele tudo fará. Mas o problema é quando nós agarramos o Isaac e dizemos, Deus, pode pedir tudo, isso aqui não. Eu não abro mão disso daqui. Eu não abro mão dessa situação. O Isaac, muitas das vezes, ele é tão pesado que ele nos impede de ir para o monte sacrificar e adorar a Jesus. O Isaac, muitas das vezes, vira a nossa cabaninha de desculpa para dizermos o porquê que não vamos assumir um trabalho, o porquê que não vamos dirigir uma igreja, o porquê que não vamos servir ao Senhor em espírito e em verdade. E falamos que o culpado é o esposo, o culpado é a esposa, o culpado é o pastor, o culpado é o ministério. Todos nós criamos um Isaac para impedirmos aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Aí Deus sabe como que Deus trabalha? Deus fala assim, eu vou pedir o Isaac para ver se essa pessoa é fiel. Fidelidade é você abrir mão de tudo e dizer, eu confio em Deus, que Deus vai fazer o sobrenatural. Fidelidade é você se colocar numa posição na vida
que agora ou Deus age, ou Deus age. Abraão se colocou nessa posição, porque ele disse aos seus empregados: fique aqui, porque eu e o moço, por isso que versões teológicas dizem, já era um homem formado, eu e o moço subiremos, adoraremos e retornaremos. Ele não disse: olha, vai eu e Isaque adorar e eu vou descer daqui a pouco. Abraão, ele abriu mão do seu Isaque de tal forma que diz a palavra de Deus que ele o amarrou, preparou a lenha, preparou tudo, e o seu filho perguntou: papai, e subimos para sacrificar? Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, papai, mas aonde está o sacrifício? Isaque sabia que ele era o sacrifício. Mas Isaque, na sua pergunta, também denotava o porquê que era filho de Abraão. É como se ele estivesse dizendo: pai, se eu sou o sacrifício, seja feita a tua vontade. Oh, meu irmão, a Bíblia diz que quando Abraão abaixa aquele cutelo com toda a coragem, com toda a força, para sacrificar o seu filho, matá-lo, uma voz bramou e disse: Abraão, faz tal coisa não, porque agora eu bem sei que tu temes ao Deus que tu serve continuamente, e os céus preparou ali o sacrifício foi oferecido, e desce o pai e o filho, da forma que Abraão disse: eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Oh, aleluia! Deixa eu lhe dizer uma coisa, esse Isaque aí está impedindo a tua bênção, irmão. Abre mão disso daí. Esse Isaque, muitas das vezes, é o nosso orgulho, é a nossa prepotência, é o nosso achismo, é o nosso ponto de vista, e nós ficamos presos naquilo dali, e o povo sendo abençoado, famílias crescendo, famílias prosperando, famílias tendo experiências com Deus, e a pessoa fica ali presa. Deus está falando comigo e com você. Olha para os céus, conta as estrelas. O que eu tenho para o teu presente e para o teu futuro é coisa grande. Vocês sabiam que cada um dos irmãos que aqui estão são pessoas potenciais para a obra de Deus? O que falta é acender esse pavio espiritual na tua vida. Tem gente que só fica na fumacinha, a vela nunca acende. Já viu aquela vela de final de bolo? Tem umas velas que elas são programadas para a criança sopra, ela apaga, dá uma faísca, acende de novo. Apaga, dá uma faísca, acende de novo. Mas tem aquela vela tradicional, aquela branca, né? Que você, se colocar a mão, apagar, não acende mais. Ela só fica na fumacinha. Tem crente que só é uma fumacinha. Um dia já foi uma lareira, já foi aceso. Mas tem crente que vem a luta, parece que apaga. Daqui a pouco ele vem para um culto de doutrina, ele vem para um culto de domingo, ele vem para o ensinamento, começa a dar as faíscas, ele acende de novo. O que é isso? É o Espírito Santo de Deus. O que você e eu precisamos fazer para largarmos os Isaques que nos impedem de subirmos o monte para adorarmos a Deus? Eu apresento aqui 3 tipos de Isaque. O primeiro, o meu eu. Eu e depois eu. Não. Viva mais em função de Deus. Viva mais em função de poder ajudar alguém e modificar a vida de uma pessoa. Segundo Isaque, quando nós nos tornamos materialista, e quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que ser espirituais. As coisas espirituais, os carnais não discernem, só os espirituais. Quem é carnal só entende da coisa que é da carne. Espiritual entende de profecia, de revelação, de falar em novas línguas. Espiritual entende a importância de ser dizimista, de ser ofertante, de participar de campanha.
espiritual entende a importância da leitura da palavra de Deus, dos cânticos da harpa cristã, da participação dos cultos. Irmão, eu fui criado na igreja. Se você me perguntar como eu era do subúrbio, como que é dentro de um baile funk, como que é isso, uma discoteca, não sei o que, eu não sei. Não sou tapado também não, mas eu não sei, eu nunca frequentei esses lugares. Se você perguntar qual é o gosto de uma cachaça, de uma cerveja, de uma caipirinha, eu não sei, o Clésio sabe. O Clésio bebia tudo quando era do mundo. Eu fui falando os nomes aqui, ele foi até a sobrancelha levantando. Larga esse Isaac, meu filho. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Aqui dentro, nesse lugar chamado igreja, eu já vi e vou continuar vendo muita transformação de vida, muito milagre, muito casamento que estava destruído e hoje vive em uma lua de mel. Deus pegando homens que não tinham nada e transformando em grandes homens nessa terra. Oh, meu Deus! Por que não nos lançamos 100% num relacionamento com Deus? Porque muitas das vezes o Isaac fala mais alto. Um relacionamento entre um homem e uma mulher, um casal, casados, ele só dá certo se ambos se doarem 100%. Deus se doa 100%. E eu e você? Qual tem sido o nosso percentual? Obra de Deus é coisa bonita. Obra de Deus não é para ficar reclamando, não. Obra de Deus não é para ficar murmurando. Obra de Deus não é para ficar... eu nasci... Ih, irmão, tu não sabe o que é obra de Deus, não. Quantas das vezes eu venho para o culto, estou triste com alguma coisa pessoal, alguma coisa da minha vida, ou até mesmo alguma coisa intercorpos da igreja, mas eu sento aqui, eu não quero saber se você está alegre, se você não está, eu sento aqui e digo, vou prestar o meu culto racional a Deus. Se eu vou sair daqui com essa tristeza curada ou não, não importa. Mas durante as 2 horas eu falo o problema. Tu fica aí que agora eu vou adorar o meu Deus. E quantas das vezes, quando uma igreja canta, quando um irmão dá um testemunho, quando alguém prega, eu ali sentado, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vem ao meu coração e diz, calma, eu vou te dar a vitória. E Ele tem dado vitória até os dias de hoje. E eu concluo dizendo, o Isaac é bênção quando ele está no lugar do sacrifício. O Isaac é peso quando eu não tenho coragem e fé para entregar ao Senhor. O que está te incomodando? O que está te paralisando ao longo dos anos? O que está fazendo você ficar triste? O que fez o relógio da tua vida parar? Você ainda está vivendo 1988. Nós já estamos indo para 2024. Você ainda está vivendo 2022. Nós já estamos indo para 2024. Você parou no tempo. Esse Isaac aí te congelou. Pega esse Isaac hoje, sobe o monte de Deus e sacrifica ao Senhor, que o Senhor vai fazer um milagre. Que te faz sofrer, vai te fazer alegre nessa terra. É de bom que você participou dos nossos trabalhos. Espero que Deus tenha te abençoado e tenha falado profundamente com você. Você pensa que para por aí? Não. Você pode nos ajudar. A nossa igreja tem um trabalho social há 82 anos. A exemplo do Lar do Idoso, onde nós acolhemos pessoas idosas que chegam na melhor idade e muitas das vezes não têm um lar para que possa cuidar deles. Nós também temos a nossa casa, onde acolhemos rapazes que querem se livrar do vício, das drogas, e você pode nos ajudar. Até mesmo você pode fazer uma visita, tanto no Lar do Idoso, como nessa casa de recuperação, conhecida como Casa Gunnar Vinho. Quero também te convidar para os nossos trabalhos missionários. Assista os nossos canais, se inscreva nas nossas mídias e você vai conhecer
todo o trabalho que a nossa igreja desenvolve. Nós estamos pregando a palavra de Deus, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo e também realizando a obra social para aqueles que necessitam. Que Deus tenha te abençoado, que Deus continue falando com você através desta palavra.